Fala, seu Moisés. Tudo bem, Manfred? Tudo jóia. Graças a Deus, estamos aí, tudo em paz. Mais uma vez nos reunindo para mais um estudo, mais uma análise, reflexão. Vamos lá, em nome da Associação Espírita Jesus no Lar, queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos os participantes que vêm acompanhando esses estudos, essas análises, juntos construindo um novo entendimento, um novo conhecimento acerca do que o Jesus nos ensinara no passado. Como sempre, então, vamos lá, vamos nos preparando para fazer a nossa prece, conversarmos diretamente com o nosso Mestre Jesus. Moisés, é com você. Vamos todos recolher, cada um no local que você está. Vamos acalmar, serenando nossas mentes, nosso coração, entrando em sintonia com a espiritualidade, através do nosso guardião, sentindo nos aproximando do nosso querido Mestre Jesus. Jesus, amigo Mestre, com alegria em nossas mentes, em nosso coração, mais uma vez nos encontramos, nos reunimos para aprender com os seus ensinamentos. Que possamos ter um estudo bem proveitoso, que as palavras fluam da forma mais próxima da verdade. Sabemos que as nossas imperfeições às vezes nos impedem de conduzir no caminho correto, mas sempre estamos com Jesus em nossos pensamentos e assim nos fortalecendo cada vez mais. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos lá, de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos encerrar o capítulo 6. Vamos ler os dois últimos tomos, continuando, as mensagens do Espírito da Verdade. A primeira, então, se deu em Bordeaux, 1861. Tomo 7, para quem está nos acompanhando no livro. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Logo nessa frase a gente já entende, que através da verdade, através do divino ensinamento, as curas aparecem. Não estamos falando de cura simplesmente de doenças, Nós estamos falando de tudo que nos atrapalha, mesmo que aqui estão utilizando essas palavras, fracos, sofredores e doentes, a gente entende que todas essas questões não é simplesmente a doença física, É com certeza a doença que está no nosso íntimo, na nossa moralidade, Se mentimos, se corrompemos, é uma doença, Se não conseguimos ficar felizes com a conquista dos outros, se a gente entra em queda devido a situações que não acontecem que queríamos, é um sofrimento. E aqueles que não conseguem lidar com a situação, nós, que não conseguimos lidar com determinadas situações, são os espíritos fracos, são as nossas fraquezas. E o Espírito da Verdade está aqui nos dizendo, que ele traz o remédio. E olha que importante a gente entender essa frase,
venho vos trazer o remédio. Ele nos mostra, está nos mostrando como vamos melhorar, como vamos utilizar esse remédio. E não é um passe de mágica que é tirado de alguém esses erros, essa fraqueza, essa doença. Não é assim que funciona. A gente já vem estudando, né, e entendendo isso. É a partir das nossas escolhas que fazemos tudo. Seja a escolha errada que, né, fazemos tanto, mas principalmente o que a gente mais precisa, as escolhas corretas. Né? E com o guia certo é o remédio. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Olha só que interessante também, né? Como principalmente esse capítulo, né, do Espírito da Verdade. Aquele que está, né, no sofrimento, aquele que não está conseguindo carregar aquele fardo, né, vamos aclamar a ajuda, né? Vamos chamar por Jesus, solicitando a ajuda, porque ao entendimento, a fé existindo em sua plenitude, né, a resposta vem. Exatamente isso, a consolação, serão todos consolados. Né? E outra, não procure ajuda do mundo, o mundo não pode dar essa ajuda. Por quê? Estamos no mundo de provas e expiações. Todos que estamos aqui são os espíritos que vieram para aprender, vieram para corrigir seus erros, vieram para melhorar. Então, não é neste mundo, não é com do próprio mundo que estamos que vamos encontrar a ajuda. A ajuda vem daqueles que já passaram por aquilo, dos superiores e do nosso principal e único mestre, que é Jesus. Né? Mesmo que tem os seus trabalhadores, né? os espíritos superiores que são trabalhadores diretos de Jesus, que realmente nos ajudam, mas não conhecemos nomes, não temos certeza, ou às vezes não sentimos, mas Jesus não tem erro. Então, sempre com Jesus devemos estar. Né? Deus fez aos vossos corações, um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Né? Então, mais uma vez, né, o Espiritismo entrando, né, aqui como um caminho, né, a nos melhorar, a corrigir os nossos erros. Jamais vamos falar, né, falamos e vamos falar que só através do Espiritismo a salvação. Isso não está certo. Né? Porém, né, no Espiritismo a gente consegue compreender muito das nossas grandes dúvidas, talvez respostas que não tiveram. Né? De forma alguma, uma pessoa deve sair de uma religião para entrar no Espiritismo? Não. Eu acredito que todos que estão aqui nos acompanhando no estudo, não vou falar pelo Manfred, mas eu vou falar por mim, que, né, foi de uma forma. Eu conheci o Espiritismo de uma forma que eu não estava procurando. Né? Apareceu para mim e cada leitura, cada estudo, cada palavra ouvida, né, em palestras e em outros espíritas, eu fui buscando e compreendendo que ali tem boas, tinha boas informações que condiziam com o meu pensamento. Por isso que realmente, aí, quando a gente começa a estudar mais profundamente o Espiritismo, aí que entendemos por que disso, nesse parágrafo e outros também, de toda a obra de Kardec. Né? Um apelo supremo pelo Espiritismo, porque o Espiritismo realmente coloca para a gente
já até falei outras vezes, né? Não é resposta para tudo, e sim dúvida para tudo. O que isso quer dizer? Que à medida que a gente vai entendendo, né, os porquês, outros porquês vão surgindo, entendendo de uma simples vida vegetal, né, mineral, que a gente começa a dar valor, né, que ali existe a criação divina no contexto de um universo inteiro, né? O Espiritismo, para não falar que é a única, mas se for talvez um dos únicos, dos últimos locais, né, uma religião, por exemplo, que trata Deus como um Deus cósmico, não como Deus criador de um mundo apenas, mas sim de todo o universo, de toda a vida que existe por aí. Essa é a grandeza do Espiritismo. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Olha só, que no futuro, humildes e submissos ao Criador. Aqui o Espírito da Verdade está colocando que já nós, hoje aqui no mundo de provas e expiações, estaremos, né, quando estivermos, né, mais elevados, não moralmente, não como espíritos puros, mas já sim, por que não, no mundo regenerado, se conseguirmos o mérito de continuar no planeta Terra e sim partir para um planeta que, né, o planeta Terra vai se tornar a regeneração, por que não já lá para frente, não agora no início, lá já o mundo regenerado, né? Seremos, estaremos realmente com a humildade em nós, né? Submissos ao Criador. O que é submisso ao Criador? Aceitar Deus sempre. A gente fala, né? Toda hora a gente tem uma frasezinha que a gente blasfema contra Deus e não percebe, né? Oh, tá chovendo de novo. Ah, esse vírus não vai acabar, não? Nossa, hoje é segunda-feira, tem que levantar. Né? E esquecemos que Deus está colocando tudo em nossas vidas. Tudo. Né? Se ficamos com uma doença, foi assim que Deus permitiu que aquela doença aparecesse. Ele não quis, simplesmente pela sua vontade, que determinada pessoa ficasse doente. Mas ele percebeu que talvez a conduta da saúde, aquela pessoa não estava tratando bem, estava talvez exagerando, né, em alimentação errada, mexendo com substâncias que o organismo não suporta, e a doença pode vir para chamar a atenção. Muitas vezes, o corpo perece, ele não aguenta. Né? Por exemplo, um câncer causado por um cigarro, né, ao longo de uma vida, e aquela pessoa, aquele espírito vai desencarnar até mais rápido do que estava a sua programação. Agora, não quer dizer que ele desencarnou e perdeu a chance. Talvez o desencarne repentino pode ser um instrumento que Deus utiliza para aquele espírito entender que ele fez errado e numa próxima encarnação ele dá mais valor para a sua vida. Vamos saber? Não temos como saber a quantas encarnações ele é fumante. Né? Um exemplo que a gente pode colocar aqui dessa questão. Né? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Então, né, vamos amar e orar, ser dócil aos Espíritos do Senhor. Quem são os Espíritos do Senhor? Toda a criação, toda a vida são os Espíritos do Senhor. A gente tem os Espíritos já na fase de tomar suas próprias decisões de livre-arbítrio, são seres humanos, né? Mas aqueles animais que têm todos os animais, a gente sabe também que os vegetais têm uma forma diferente do espírito, né? Mas se tratando, a gente vamos pegar dos seres humanos,
que já são muitos, né? Devemos sim, sempre, não esquecer disso, né? Sempre lembrar disso. Vamos amar a todos. Quando atingirmos essa condição, né, vamos sim estar mais próximo do nosso querido irmão Jesus. E a outra mensagem, aí, agora em 1863, em Haven. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, mais uma vez aqui, o Espírito da Verdade vem nos falar, né? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos a que lhe pedem. A ajuda, ela não vem simplesmente porque tem que vir, né? É preciso a gente realmente pedir pela ajuda, né? Precisamos entender que sozinhos não damos conta, não conseguimos. E precisamos pedir por essa ajuda. E a ajuda sempre virá. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Então, não importa aonde estejamos, a ajuda sempre vai vir. E esse aonde não é simplesmente a posição geográfica. Está dizendo que não importa classe social, posição hierárquica, cor da pele, nacionalidade, né? Nada importa. Deus é criador de todos. Mais uma vez, por isso que não devemos jamais colocar que essa ou aquela religião é a correta. Se tratando agora de uma religião, né? Por que isso? Porque a conduta para o crescimento moral que é o caminho. Né? Mesmo que, por exemplo, aquela pessoa não tenha fugiu a palavra, não tenha a sua própria religião. Pronto. Religiosidade. Religiosidade, obrigado. Não falhou. Por exemplo, né, os ateus, quantos, né, que existem, mas que não são pessoas, vamos dizer assim, do mal. São pessoas que fazem o bem, inclusive fazem caridade, fazem ações para ajudar o próximo. Né? É mais uma prova de que é importante a gente ter um caminho a seguir. Né? A gente não pode também ficar parado sem desenvolver. Precisamos nos desenvolver. E temos que, sim, usar o raciocínio. De repente, você está frequentando, até mesmo o espiritismo, às vezes você está frequentando um grupo de estudo, frequentando uma casa, que tem coisas ali que, por exemplo, coisas que o ensino dos espíritos através, né, da codificação de Kardec não condiz, por exemplo. A gente tem que usar o raciocínio. Não é porque tem uma pessoa ali de 30 40, 50 anos no espiritismo, por exemplo, um exemplo qualquer, né, mas, por exemplo, que fazendo alguma atitude que não condiz, né. Um exemplo do espiritismo é alguém, por exemplo, oferecer previsão do futuro e cobrar alguma coisa disso. São dois erros, né? O espiritismo não prevê nada, não tem previsão e também não tem cobrança, né? Então, só um exemplo, né, que a gente pode colocar. Eu estou falando de espiritismo porque, né, a gente está dentro do espiritismo, não tem como nem falar de outras religiões, mas em qualquer lugar nós devemos sempre usar o raciocínio, perceber que se algo está certo ou se não está, né? Ler, buscar ensinamento. O devotamento e abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão. Então, é exatamente isso, né? Que se vocês perceberem, é o que o Espírito da Verdade fala em todas essas mensagens. Vamos entender que o que estamos passando foi causado por nós mesmos. E Deus assim permitiu para que a gente aprenda. Não existe nada, né? A gente sempre fala isso aqui porque é uma verdade que temos que jamais esquecer, né? Tudo que acontece conosco é um aprendizado.
se são coisas boas ou se são coisas ruins. As coisas boas aparecem por quê? Porque estamos realizando condutas do bem, condutas do amor, né? Sempre lembrando os nossos irmãos, né? Sempre que fazemos algo e não esquecemos, né, daqueles que estão próximos a nós, não esquecer, não deixar de agradecer por aquilo que você está passando, agradecer a Deus pela existência, agradecer a Deus, né, pela doença. Né? A gente está falando aqui, no caso, bastante de editores, né, aqui nesses dois tomos, e é exatamente isso. A doença, muitas das vezes, mesmo que causada por algo, atitude errada nossa ou não, é um ensinamento. É um momento, às vezes, de reflexão. De repente, a pessoa é tão agitada, preocupada, às vezes não fica em casa, só pensa em trabalho, só pensa em resolver isso, resolver aquilo, não tem um momento, por exemplo, com a família. Acontece, por exemplo, uma doença que afasta a pessoa do serviço, afasta de tudo, e começa a ficar mais próximo da família. E aí percebe, gente, olha, é verdade, eu fiz falta aqui nessa casa. E eu estou vendo agora que as pessoas dessa casa me amam. Eu vou dar de volta também esse amor. É uma forma. Óbvio. Não tem como a gente, nem ninguém, explicar regra por regra o que cada doença vai trazer de volta. Não é isso. Isso é de cada um. Cada um sabe o que está passando, cada um sabe com o que tem que lidar. Né? A gripe de um é igual à gripe do outro. Né? Então é exatamente isso. As dores são aprendizados diferentes para todos. Já comentamos aqui em outros estudos, em relação, por exemplo, ao financeiro, né? Quantas pessoas têm muito dinheiro e são pessoas tristes, pessoas que não são realizadas. E quantas pessoas não têm poder aquisitivo, às vezes até na pobreza mesmo, e são pessoas felizes. Não é só tristeza que existe na miséria. Não, não é mesmo. Né? Se a gente procurar, a gente acha. Principalmente, novamente, não é uma regra, mas principalmente no interior. Aí a gente começa a perceber. Aqueles que talvez nunca saíram da cidade grande, vai para o interior. Você vai perceber que dinheiro, riqueza, não é tudo. Né? Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Né? Exatamente. Devotamento e abnegação. Lembra aqueles que já ouviram um pouquinho de Chico, já devem ter visto os famosos 3 ensinamentos, né, que Emmanuel disse para Chico, como que ele deveria conduzir a sua vida mediúnica, né, com disciplina, disciplina e disciplina. Né? 3. Né, dessa forma. Só assim, realmente, né, aceitando tudo que Deus nos envia é para um propósito, que os bons espíritos, principalmente nosso Mestre Jesus, sempre estará conosco, sempre que chamarmos, sempre que precisarmos, no fundo do coração. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Essa vamos dizer, essa sensação que aqui nessa frase o Espírito da Verdade nos diz, aqueles que já praticaram a caridade, né, a boa ação, mas eu digo assim, para uma instituição que precisa, para uma família que está ali passando fome,
aquele que viu o sofrimento de perto com o intuito de ajudar, sabe exatamente o que quer dizer essa frase aqui. Tem outras formas também da gente sentir isso. Mas eu digo isso porque já aconteceu, já percebi isso, eu já vi isso. Realmente, se a gente comparar acontecer conosco uma coisa ruim, acontecer às vezes quando a gente percebe que nós estamos fazendo uma coisa errada, a gente sempre fica naquela tensão, sempre fica naquela situação difícil, né? Devido aos erros que a gente sempre comete, a gente sente ruim, sente angustiado, tem que resolver uma situação, às vezes daquela aflição. E quando a gente faz uma atitude boa, quando a gente pratica a boa ação, quando a gente faz a caridade mesmo, né, que é aquela boa ação que é sincera, com o intuito apenas de ajudar alguém, a gente realmente renova, aquele termo que fala muito em Minas, né, a gente renova a alma. Né? Por quê? É aquela. A gente recebe, a gente capta os bons fluidos de todos aqueles espíritos que estão ali amando. Né? Se somos 10, 20, eles realizando algo aqui no plano terreno, são milhares no plano espiritual, nos conduzindo, nos ajudando e também ajudando aos outros. Então, realmente, essa sensação gostosa, a gente pode dizer assim, né, que a gente da prática do bem, do dever cumprido, de estar na conduta correta, é sempre mais forte e realmente nos revigora. Né? Quantas vezes a gente dá aquele abraço apertado num familiar, né? No nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão, num amigo, até mesmo nos nossos bichinhos, né? Nossos pets, a gente vê brincando, né? Você vai para a natureza, vê aquela imagem bonita de uma grama verdinha, de uma água escorrendo, realmente é tudo que é a prática do bem, o bom senso. Sabemos que quando a gente fala de bem, não é aquilo que nos agrada aos olhos, não é um carro do último ano, não é um celular de 15 mil reais, não estou falando disso, estou falando do bem, do amor, da bondade, os ensinos de Jesus. Quando a gente realmente, muitas vezes, nem praticamos isso, mas vemos alguém praticar, um vídeo que a gente assiste numa rede social de alguém fazendo a prática do bem, de tirando alguém das ruas, de contribuindo com levantar uma casa que foi destruída, com salvando algum animal que estava em apuros, uma criança sem recursos financeiros que ganhou uma bicicleta, que durante 15 anos quis uma bicicleta, né? Por exemplo, quando a gente vê essas imagens, a gente se sente bem, até só de ver é mais uma prova, mais um momento que podemos entender e ver e compreender que o amor é o caminho, é respeitar todos os nossos irmãos, sempre lembrando dos ensinamentos, do amor de Deus que tem por todos nós, por todos nós. E assim encerramos o capítulo 6. E por hoje é isso. Do Evangelho. É isso aí. Bom, vamos em frente com o Livro dos Espíritos, continuando a falar sobre a pluralidade das existências, já que o Moisés falou há pouco sobre o Espírito, e é justamente essa sequência de existências, de encarnações que nos levam ao progresso, que nos levam aos aprendizados, que nos levam aos entendimentos, às experiências, nos ajudam no discernimento, nos ajudam a começar a perceber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo e o que é injusto.
E dentre essas muitas existências no corpo físico, como nós já vimos, nós vamos ampliando a nossa parentela física e a parentela espiritual. Nós vamos tendo cada vez mais parentes, mais pessoas afins que nós gostamos e que gostam de nós. E nesse meio vamos encontrando nas famílias parecenças físicas e morais, ou seja, pessoas que na mesma família têm ou a mesma fisionomia, alguns filhos que se parecem mais com o pai, outros que se parecem mais com a mãe, e isso é facilmente explicável, não é uma questão genética, mas é uma questão de afinidade, é com aquele que a gente se parece mais, que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais. Tem entre algumas famílias, tem pessoas, tem filhos que de repente não guardam semelhança necessariamente com a mãe ou com o pai, mas que tem uma semelhança ou com um tio, ou com um avô, com a avó, com a tia. Então, essas parecenças, essas semelhanças físicas, elas têm a ver com a afinidade, com aquilo que a gente gosta. Então, o que a gente gosta, a gente quer parecer com aquele, ficar igual, ficar parecido com aquele que a gente gosta de verdade. Mas também tem as parecenças morais, que significa agem da mesma forma, têm as mesmas atitudes, têm os mesmos gostos. De onde vem isso? É o que o Kardec vai discutir neste nosso título que veremos hoje, para quem nos acompanha no Livro dos Espíritos, a questão de número 207. Kardec pergunta assim: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, ou seja, aquela impressão de ser parecido fisicamente. Transmitirão também alguma parecença moral, ou seja, alguma atitude ou coisa assim, eles transmitem isso? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, entre os familiares da carne, então, essa familiaridade, essa similaridade descende da matéria, obviamente. Mas as semelhanças morais não têm uma hereditariedade. Isso aí é própria do espírito. É o espírito, a formação, a evolução, o progresso do espírito, do próprio espírito, que irá resplandecer, irá aparecer nas atitudes daquele filho, daquele pai, daquela filha, daquela mãe. E de onde se originam, então, essas parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Ou seja, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, agem da mesma forma, acreditam da mesma forma, são bravos da mesma forma, são amáveis, amigáveis da mesma forma. De onde vem isso, então? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, têm os mesmos gostos, têm as mesmas atitudes, as mesmas esquisitices. Então, esses seres se reúnem, se agrupam e convivem numa mesma família. Aí o Kardec, na questão 208, ele vai colocar ele vai pegar um pouco pesado, ele quer entender melhor essa relação de pai para filho. Então ele pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, se o espírito já traz os seus pendores, os pais não têm mais nenhuma influência sobre esses espíritos? Pelo contrário, bem grande influência exercem, e principalmente através do exemplo. Conforme já dissemos,
os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Educação, ou seja, melhorar aquilo que já se apresenta, cultivar as virtudes e limar os vícios, transformar os vícios em virtudes e ressaltar ainda mais as virtudes dos filhos, ao invés de entreter as viciações dos filhos. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vamos pegar um exemplo que a gente gosta de utilizar muito em nossas explicações. Por exemplo, nós sabemos já que os espíritos, que nós, enquanto espíritos, somos viciados de toda ordem. Essa é a verdadeira doença que o Moisés estava nos colocando há pouco. É a origem das doenças. Não necessariamente, lógico que os nossos consumos exagerados em vida também contribuem para a doença, como Moisés bem colocou, a questão do cigarro, das drogas e álcool e coisas e tal, isso também, isso tem um grande impacto sobre as doenças físicas, mas acreditem, além dessas, as maiores razões das doenças do corpo são as doenças da alma. E são essas doenças da alma que precisamos curar. Precisamos curá-las para nos tornarmos melhores. Quais são, então, as doenças da alma? A alma não tem câncer, não tem AVC, não tem infarto do miocárdio, não tem úlcera gástrica, não tem trombose, não tem coronavírus. Então, qual é a doença da alma? Justamente o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a ignorância, o desejo de se manter ignorante, na verdade. Porque ignorância não é uma doença, tá? Ignorância no sentido de não ter saber. Isso faz parte da nossa criação. Nós fomos criados simples e ignorantes e com a eternidade à nossa frente para aprendizados. Então, sem sentimentos e sem saberes. E precisamos aprender tudo. Então, com esse nosso processo de não sabermos ainda, e os nossos sentimentos ainda serem moldados, ainda estamos aprendendo a sentir corretamente, nesse processo nós cometemos muitos erros, a gente chateia muito, a gente magoa muito, a gente aborrece muito, a gente se irrita muito, a gente se estressa muito, como Moisés colocou lá, aquela coisa de se enfiar só no trabalho, e não esquecer que existe família, existe aquilo, existe outras coisas além do trabalho. Então a gente acaba se complicando, se desenvolvendo uma doença para os aprendizados. Mas essas tendências a gente acaba trazendo de outras vidas. Isso tudo a gente tem guardado na nossa alma. E é isso o que nos traz as grandes complicações das nossas existências, da existência atual, por exemplo. O coronavírus, acreditem, ele é só um floreio a mais, um detalhe a mais no nosso dia a dia. Se nós somos ainda fortemente vinculados com atitudes equivocadas, atitudes infelizes, a gente tem mais chances de assimilar o vírus do que aqueles que prezam pelo cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. É isso que vai nos levar à cura. Começar a cultivar aquilo que Jesus ensinou, traduzindo, cultivar bons pensamentos, boas atitudes, bons sentimentos, boas palavras. Isso até um pouco lembra o zoroastrismo. Então, mas o que tem tudo isso a ver? Lógico que sempre a fonte é uma só, por isso que nós vemos em várias religiões, como Moisés colocou há pouco, nós vemos muitas similaridades. Por quê? Porque a origem desses ensinamentos é uma só. Qual é? Deus.
Deus nos traz essas informações através de vários mensageiros, de várias interpretações diferentes. Um se dá muito bem com a interpretação do catolicismo, outro se dá muito melhor, se adapta melhor com o judaísmo, outro se adapta melhor com o zoroastrismo, outros se adaptam melhor na Assembleia de Deus, outros na congregação cristã, outros ainda na igreja wesleyana, outros então no espiritismo, outros na Umbanda, outros no Candomblé. Não são as religiões que são ruins, são as pessoas que deixam a religião ruim, o exemplo. E assim como o exemplo das pessoas dentro das religiões acabam complicando, confundindo outras pessoas e trazendo mal-estar e deixando as pessoas em dúvida, assim acontece nas famílias. Se os pais não têm atitudes adequadas na sua família, eles estão dando esse exemplo para seus filhos. Então, o exemplo que queríamos deixar aqui é um espírito que viveu no corpo feminino, em vários corpos femininos, e acabou tendo desvios sexuais muito graves, complicados, caindo para prostituição, enfim, para situações bem complexas mesmo, dentro da existência feminina. E de repente essa criatura despertou, esse espírito despertou, e cansou de suas diversas falências, de suas seguidas falências. E então escolhe novas existências para que possa se libertar desse vício, dessas atitudes repetitivas que levam à prostituição. E aí nasce numa família. A família tem aquele planejamento encarnatório, óbvio, isso sempre tem. Ninguém nasce de alguém aleatoriamente, não existe isso, repetimos de novo, sempre há um planejamento. E aí esse espírito nasce de novo em um corpo feminino, com a determinação, com a decisão de buscar viver melhor, se libertar desse vício da prostituição. Um exemplo, tá? E aí acontece o quê? Aí vem a bela sociedade com suas liberdades, a nossa mídia com aquela desculpa, com a licença artística, então você pode apresentar tudo, do mais nobre ao mais esdrúxulo, do mais comprometedor, do mais, enfim, infeliz. E aí lançam-se aquelas canções, por exemplo, Boquinha da Garrafa, que muitos já devem ter ouvido, né, enfim, não cabe a nós o julgamento, mas entendemos o que significa essa canção e a dança, a atitude de dançar em cima de uma boquinha, de uma garrafa, e de repente nos deparamos com os pais incentivando, e toda a família, todos os amigos se reunindo num churrasco de domingo, tocam essa manifestação sonora, e de repente vê-se uma criancinha de 2 anos, uma menina, dançando, rebolando em cima de uma garrafa, imitando os adultos, ouvindo aquela canção, aquela letra, achando bonito e sendo aplaudida, incentivando. Olha só que bonitinha, tão inocente. E essa criança começa a se entusiasmar com isso, acha bonito, e começa a tomar essas atitudes cada vez mais. Quer dizer, os pais e toda uma sociedade, porque não são só os pais nesse caso, os pais responsáveis em primeira mão, obviamente, mas, em paralelo, a sociedade, as mídias, esses artistas que promovem esse tipo de canção, acabam levando essa criança, esse espírito encarnado naquela criança, a cair de novo. Uma outra situação, um outro exemplo, um espírito que é viciado no álcool, e lá uma criança de 2, 3 anos, inocente, óbvio, o pai pede, filho, vai lá na geladeira, pega uma cerveja para o papai,
Ou vai pegar um cigarro para o papai. Antigamente, vai comprar cigarro para o papai, comprar cerveja para o papai. Isso a sociedade, por um lado, começou a despertar, tanto é que hoje não é mais permitido crianças comprarem bebidas alcoólicas e nem cigarros. Mas eu vivi essa época. Eu vi isso, vivi e vi isso. Eu vi crianças de 2 anos, meninas de 2 anos, dançando na boquinha da garrafa, pais pedindo para que os filhos pequenos busquem a cerveja na geladeira, busquem a carteira de cigarro e consomem esse vício. Veja, e ainda fala, ó, quando você for adulto, você pode consumir isso. Agora você ainda não. Ou seja, já está instigando a esse espírito na criança a querer ter um filho para também mandar o filho, pedir para o filho ir buscar a cerveja ou o cigarro. Então, com esse tipo de atitude, os pais estão falindo. Vocês veem atitudes aparentemente inocentes, mas que têm consequências gravíssimas para o desenvolvimento daquele espírito recém-encarnado. Então, é o que o espírito está explicando para o Kardec, que os pais têm uma grande influência, sim, sobre a moralização do filho. Outra situação muito comum. Nós vemos muitos pais se queixando. Porque o meu filho entrou na fase adolescente, ficou insuportável, não dá nem para conversar, ele nem olha para nossa cara. Quem é o culpado? Quando a criança tinha 2 anos. Vamos pegar bem aquele exemplo que o Moisés citou agora há pouco, daquele homem se enfiando no trabalho e só querendo saber de trabalho. A criança chegava perto, queria brincar, queria atenção, e o pai, sai daqui, não me enche o saco, me deixa trabalhar aqui, me deixa em paz. Eu estou trabalhando, estou ocupado. Não me incomoda. A criança ouviu isso a 1 ano de idade, aos 2 anos, aos 3 anos, 4, 5, 7. Chegou aos 9, 10, 11 anos, acontece o quê? Ela incorporou essa ideia. Ela vai ter exatamente a mesma atitude. Eu estava te enchendo o saco, então agora eu não quero que você me enche o meu saco. Então há uma inversão. A criança começa a devolver para o pai ou para a mãe aquela atitude que ela foi ensinada desde pequena. E aí nós vemos os pais reclamando. Porque filho adolescente é tudo igual, são tudo insuportável. Mas é porque quem deu o exemplo primeiro? Sempre o mais velho. Então essa é a responsabilidade que o Espírito está nos levantando aqui, abrindo aos nossos olhos para que possamos enxergar melhor isso. E talvez, óbvio, sempre o talvez, começarmos a repensar que tipo de semente estamos semeando ao nosso redor. Porque ele coloca os pais, mas a sociedade também é responsável. Os professores, os educadores, os artistas. Não é só político que é culpado, não. Eu sempre costumo colocar assim, os nossos políticos, por mais complicado que sejam, aparentemente, são o nosso menor problema. Eles são apenas e unicamente também o reflexo da sociedade. Se eles são corruptos, é porque a sociedade está gerando pessoas corruptas. Se eles são infiéis, é porque a sociedade está gerando criaturas infiéis. Isso é muito sério, isso é muito grave. Não basta apenas apontar e gritar nos Facebook da vida com letras garrafais, porque político não presta, porque isso, porque aquilo. É preciso começar a tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Me lembro de um vídeo, não sei, acho que Moisés deve lembrar desse vídeo, falando do exemplo dos pais para os filhos. Lançaram uma época no YouTube um vídeo mostrando isso, uma pessoa adulta e uma criança de mesmo sexo, ela praticamente usando as mesmas roupas do adulto,
E o adulto tendo tal atitude e a criança exatamente a mesma atitude, copiando. Seja no shopping, na rua, onde quer que esteja. Pessoas agredindo, chutando, o adulto chutando o cachorro, a criança chutando o cachorro. O pai batendo, agredindo verbalmente e fisicamente a mãe, ou seja, a esposa, no caso, e aquela criança, o filho, também agredindo verbalmente e quase agredindo fisicamente a própria mãe. Então a nossa sociedade, gente, está adoecida. Está muito doente. Espírito de verdade está tendo um trabalho danado para cuidar da nossa humanidade aqui na Terra. E convenhamos, a gente não está facilitando nada. Essa é a grande verdade. Mas vamos lá. Por isso que o Espiritismo ele fala, Deus está nos enviando um apelo ao Espiritismo, porque o Espiritismo é o único, a única segmento religioso, aquele que conduz a religião, que está buscando abrir os olhos para essa realidade. Essas injustiças, o exemplo, tudo isso, o Espiritismo é o único que levanta isso desde 160 anos atrás. Hoje, algumas outras religiões estão começando a despertar também. Existem também nas ciências, a psicologia, a psicanálise e outros segmentos estão também já começando a despertar para isso. Aos poucos a sociedade está despertando, mas ainda não é rápido o suficiente. Nós ainda continuamos adoecidos nesses maus exemplos que a gente teve, que a gente tem, que a gente dá, melhor dizendo, e que a gente acaba reproduzindo. Nós não paramos ainda para pensar em mudar algumas atitudes. E quer ver, se me permitirem acelerar um pouquinho, eu gostaria de chegar até na 215 hoje. Então, no 209, Kardec pergunta, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Então, os pais são bondosos, mas tem aquele ovelha negra. Por quê? Em outras palavras, por que é que boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Já que os espíritos falam que tudo é por simpatia, então por que nem sempre essa simpatia ela funciona? Não é raro, olha que resposta linda essa, não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhes concede esse desejo. Então o espírito quer mudar, Deus permite então que esse espírito nasça de pessoas de boa índole. Mas ele mesmo não tem boa índole, mas ele quer aprender com a boa índole daquelas pessoas, daqueles espíritos encarnados. E Deus permite isso, porque nós temos que nos ajudar uns aos outros. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Ou seja, já estamos aqui encarnados e por preces e enfim, pedidos e rogativas, podemos pedir para que um espírito bom encarne nosso filho? Olha aqui a resposta. Não. Não dá. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Aqui é uma grande reflexão, gente, que eu vou dar uma resumida, porque senão a gente vai ficar até amanhã cedo falando sobre isso. Mas é o seguinte, tudo começa no planejamento reencarnatório dos pais. Porque nesse momento também já se tem uma programação para os filhos. Não é uma coisa aleatória, já está uma coisa já sendo planejada. Eu vou nascer homem, vou casar com tal pessoa, a gente vai se encontrar em tal época e vamos ter 1, 2, 3 filhos, tudo planejado. E dentre esses filhos nós vamos então aceitar aquele espírito que tivemos um problema sério, grave no passado e precisamos nos redimir. Precisamos nos redimir. Então já está feito esse planejamento. E aí acontece o quê? Por que não dá para mudar? Porque no meio do caminho não tem como mudar o jogo. É igual no meio do futebol querer mudar a regra.
Não dá. Já foi programado, já foi planejado. Aquele espírito já está contando com isso. Houve toda uma mobilização de espíritos superiores para fazerem acontecer daquela forma que Deus ordenou, então tem que ser feito aquilo. Não tem como pular fora, não. Quer dizer, pular fora dá, mas as consequências não são boas. Isso é um problema. Nós escolhemos servir Jesus. Então, sirvamos a Jesus. E servir a Jesus não quer dizer em nenhum momento, única e exclusivamente, que tenhamos que seguir uma religião, ser um profeta, ser um explanador, um expositor, um padre, um bispo, sei lá o quê, um pastor. Não é nada disso. Servir a Jesus significa cumprir com aquilo que prometemos. Então, se nós temos um compromisso com a família, vamos cumprir com esse compromisso com a família. Assim estaremos servindo a Jesus. Estaremos melhorando aquele núcleo familiar. Se cada um fizer isso na sua família, teremos mais famílias se melhorando. E com isso a humanidade, a sociedade estará se melhorando. Estaremos contribuindo, facilitando o trabalho de espírito de verdade, estaremos facilitando o trabalho de Jesus. E estaremos acelerando o processo de melhoramento da própria Terra, da humanidade. Estaremos fornecendo menos mentirosos, menos orgulhosos, menos arrogantes, menos corruptos. E, na contrapartida, estaremos fornecendo mais pessoas generosas, mais colaboradoras, mais respeitadoras, mais honestas. Essa é a nossa contrapartida. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se forem gêmeos? Então, de onde vem essa semelhança? Às vezes os dois gêmeos agem da forma igualzinha, né? Resposta: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia, ou seja, semelhança de sentimentos e se sentem felizes de estarem juntos. Então, quando os dois gêmeos são muito amorosos um com o outro, é porque eles são felizes juntos. Eles se amam realmente muito. E aí Kardec pergunta: há dois espíritos, ou, em outras palavras, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Kardec está levantando a questão aqui dos tipófagos, que são aqueles que nascem grudados ou pela cabeça, ou por uma parte do tronco, ou em enfim, nascem ligados. Kardec está perguntando: são dois corpos, mas estão ligados. Então, nós temos ali dois espíritos ligados a esses dois corpos? Sim. Mas a semelhança de pendores entre esses dois espíritos é tal que vos faz parecer, em muitos casos, uma só alma. Então, esses tipófagos, eles têm atitudes iguais porque eles são espíritos que são exatamente iguais nas atitudes. Tem as suas diferenças, obviamente, mas eles têm atitudes muito parecidas. E, às vezes, isso pode levar à confusão de achar que é só uma criatura. Mas não, são duas, ligadas. Por uma razão simples que o Espiritismo também vem compartilhar conosco a explicação. Esses espíritos se afastavam, davam sempre um jeito de destruir a vida um do outro, por exemplo. Ao se nascerem ligados por órgãos importantes, sendo meio que quase impossível a separação, eles não vão poder matar um ao outro, porque senão estarão cometendo suicídio, estarão matando a si próprios. Vejam a sabedoria divina resplandecendo numa situação constrangedora, assustadora, assim, estarrecedora. Parece que, enfim, Deus é falho. Não, não é falho. Deus é perfeito. Até naquilo que a gente acha que é uma falha, existe a perfeição de Deus por trás disso. Por isso que Moisés há pouco falou sobre as blasfêmias. Como Deus poderia permitir uma coisa? Ele permite por uma razão simples. Os dois pediram por isso e Deus permitiu.
Por uma razão simples, tem uma utilidade importante. Os dois ficavam lá se tirando a vida um do outro, então vamos colar um no outro, e de um jeito que não dá para separar, para que os dois parem de querer matar um ao outro. Uma razão, uma explicação simples. Óbvio, existem outras mais explicações, mas essa é uma das mais impactantes, uma das mais esclarecedoras. Né? Então, tudo tem a sua razão de ser, nada acontece inutilmente. E aí na 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, bom, se são espíritos simpáticos, então por que existem gêmeos que têm uma aversão profunda entre eles? Não gostam do outro, não querem nem se ver pintado de ouro. Não é regra que sejam sempre espíritos simpáticos os dos gêmeos. Acontecem também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, não se suporta? Imagina, o que é um gêmeo? Qual é uma característica principal dos gêmeos? Como é que é um ditado? Aqui no Paraná tem um ditado assim, não sei se em Minas tem esse ditado, Moisés. Cara de um, focinho do outro? Tem também? Então, imagina, eu não te suporto, Moisés, eu odeio essa tua cara. O Moisés fala a mesma cara do Manfred. Moisés, tá na hora de a gente mudar isso, não tá? Vamos nascer igualzinho? Fala, Moisés, eu odeio tua cara, eu tô falando de mim mesmo. Tá vendo a sabedoria divina de novo por trás de uma situação? Eles escolhem nascer com fisionomia igual para terem que se olhar no espelho e enxergar um grande inimigo e começar a aprender a amar. Porque eu tenho que me amar, então se eu me olho no espelho, eu tô vendo o meu igual, meu irmão gêmeo. Eu vou ter que aprender a amar ele, então. Vou ter que lutar no palco da vida por uma existência de 50, 70 anos, 90 anos, sei lá, e sempre ter, ainda que meu irmão desencarne antes, mas toda vez que eu me olhar no espelho, eu vou ter a lembrança da fisionomia do meu irmão. E vou começar a sentir falta dele. Significa o início de aprender a amar esse irmão. Olha aqui como funciona, como é que tudo está bem encadeado, bem planejado. Por isso que não é recomendável pular fora. Por isso que não dá para mudar as regras no meio do jogo. Está tudo perfeito. Foi tudo muito bem planejado. Olhando dessa forma, isso é uma coisa assim genial, fantástica, lindo demais. Mesmo que às vezes seja uma aberração, aparentemente uma aberração. Kardec pergunta ainda, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno, fica lá brigando uma com a outra. O que é isso? O que se deve pensar? Porque antigamente existia essa história. Às vezes a gente ouve também ainda essa história, não sei se tem algum conto assim, Moisés, das crianças ficar se estapeando e falando que é briga de espíritos que não se suportam, enfim, coisas assim. Olha que resposta. É tudo lenda. É lenda, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Então, essa briga no seio é a briga, na verdade, no ventre materno. Os dois fetos estão lá se estapeando, se esborrachando, se arrebentando lá dentro. Isso é lenda. Em geral, olha o que o Espírito fala, ó, alerta, não leva muito a sério em conta essas imagens poéticas, não, que isso não é bem verdade, não, tá? O feto está se batendo dentro do ventre, sozinho, em 2, em 3, em 4, sei lá. Se um está só se batendo sozinho, se 2 estiverem se batendo, porque a formação tem os seus espasmos, tem essas coisas. Né? Então, vai dar a sensação que estão batendo, brigando um com o outro. Não é bem assim. Calma, é a natureza, é o corpinho físico se moldando, tendo lá seus espasmos e tal, e às vezes acaba trombando, ou a mãe acaba sentindo isso. Não vamos inventar história achando que esses dois já estão brigando lá dentro do ventre da mãe. Que isso? Não. É lenda. Lenda. E finalmente a questão que eu queria chegar hoje. Essa é mais pesada, hein, Moisés? 215. O que é, já que então tem o caráter distintivo das famílias, não é? Então, o que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo?
O que distingue o povo brasileiro do povo alemão, do povo russo, do povo canadense, do povo japonês? O que distingue um do outro? Olha a resposta. A gente gosta de xingar os nossos políticos de corrupto. Só guarda essa informação, essa frase. Olha só a resposta do Espírito. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as por analogia, ou seja, igualdade de pendores mais ou menos puros conforme a elevação que tenham alcançado. Então tem aquelas famílias que os espíritos vão se unindo por igualdade de pendores. Gostam de ter tais e tais atitudes, uns pela honestidade, assim. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. E nesse caso, simpático não significa gostar um do outro, significa ter as mesmas esquisitices, os mesmos pendores, os mesmos vícios ou mesmas virtudes. Então, uma nação, ela é composta de espíritos que têm as mesmas atitudes. Lembra quando dissemos há pouco, para guardar aquela expressão, que os políticos são tudo corrupto? Quem gera os políticos corruptos? É a sociedade. E quem é a sociedade? É a reunião de espíritos que têm as mesmas características. Em maior ou menor grau, mas são as mesmas características. É o espírito que está falando, gente. Kardec reproduziu, ele também deve ter dito assim, é o espírito que está falando, só estou escrevendo. Eu só estou falando, estamos lendo, né, Moisés? Não tem nada a ver com isso. É o espírito que está falando. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar, nesse povo, um povo rude e grosseiro? Não. A gente que tanto admira os islandeses e aqui pessoal lá da Escandinávia por sua decência, dignidade, honestidade, os prefeitos, ninguém lá anda de carro de luxo, os prefeitos andam, os políticos andam de trem como todo mundo, de bicicleta. Aliás, eles adotam até mais a bicicleta do que outras coisas, porque eles têm essa consciência ecológica, muito mais do que outros países. A gente fica se admirando, mas adivinha, quem encarna lá? E por que brasileiro não entra lá? Por que brasileiro não entra mais na Espanha? Dificilmente. Por que brasileiro é barrado para entrar nos Estados Unidos? Ou no Canadá? Ou em outros países? Por que será? Posso dizer do alto de minha experiência que já morei na Alemanha por quase um ano. Convivi lá. Ganhei uma bolsa de estudos e me permitiram ficar lá por 10 meses. Eu vi brasileiros lá e eu vi como o brasileiro se comporta lá. E eu tinha que dizer às vezes, eu sou brasileiro, tá, mas enfim, tenho vergonha do que esses estão fazendo. Porque não é legal. Então, analogia de pendores. Uma nação é composta de espíritos simpáticos. Significa espíritos que têm as mesmas características, seja em maior ou menor grau. Então, se nós acusamos nossos políticos de corrupto, nós temos essa mesma corrupção no coração. Pode ser um pouco menor, às vezes maior, escondida, não sei, disfarçada. Mas a corrupção, gente, é disfarçada de tantas formas.
Corrupção não é só dar um cinquentão para um policial ou se aproveitar de situação política. Corrupção é cada vez que a gente usa alguma situação a nosso favor. Como é que diz o ditado, Moisés? Uma coisa é errada, ainda que todo mundo faça errado. E a coisa é certa, ainda que ninguém faça certo. Aí a gente já mede o grau de corrupção da nossa própria pessoa. Então, acham que espíritos bons e humanitários vão procurar um Brasil, por exemplo, para se reencarnar? Não estamos dizendo, gente, que no Brasil só tem a gente ruim, não é nada disso. Entre as pessoas boas também existe corrupção. Às vezes, puxar a sardinha para a própria família, isso também é corrupção. Por que só a minha família tem que estar bem e a família dos outros não? Por que é tão difícil para a gente fazer aquilo que nos filmes estadunidenses mostra tão bem, muitas vezes, filmes de família, quando eles se reúnem mensalmente ou fazem lá suas reuniões de comunidade para tentar resolver os problemas da comunidade? Por que nós não fazemos isso aqui? Ah, porque isso é coisa de político. Isso é corrupção. De outra forma. Está jogando a responsabilidade para o outro. Não quero tomar parte nisso. Isso é outra forma de corrupção também. É eximir-se da culpa. Falar, eu não quero saber disso aqui. Não. Isso dá trabalho. Discutir política, deveríamos discutir sim. Deveríamos, e muito. Discutir nossos governos, tentar ajudar os nossos governos. Quantas vezes a gente foi frequentar, a gente visitou uma Câmara de Vereadores para poder acusá-los de corruptos, para poder acusá-los de inúteis ou que não fazem nada de bom lá dentro, não estão fazendo nada, nem vêm para o trabalho. Eu já fui confirmar isso? Fui ver se eles vão bater cartão? Eu não posso falar. Então a corrupção, ela se disfarça de várias formas, ainda que sejamos pessoas boas, que tenhamos já alguma generosidade no coração, mas essa característica ainda nos acompanha. E como dizem os espíritos, tudo aquilo que a gente vê no outro é o que está em nós. Então, espíritos bons e humanitários não vão procurar um povo rude e grosseiro. Mesmo que entre esse povo rude e grosseiro tenham pessoas boas, obviamente. Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham num meio que lhes é próprio, ou seja, se sentem em casa. Então nós que reclamamos dos funks e coisas assim, no fundo, a gente já gosta. Então, o Espiritismo está nos trazendo esse tipo de visão para a gente começar a refletir. Não adianta só ficar apontando o dedo para o outro. Como é que diz o ditado, Moisés? Um tá para frente, mas tem mais uns 3 apontando para trás. Então, cada vez que a gente acusa alguém, nós estamos acusando a nós 3 vezes mais. Enfim, é o recado que os espíritos nos trazem, às vezes botam o dedo na ferida mesmo, para doer, para machucar, para assombrar, para assustar. Nossa, o Manfred... Não, Manfred não. O Espiritismo está falando. O Manfred só está interpretando. E se estiver interpretando errado, só tem uma forma de saber. É ler o que o Manfred e o Moisés... Não vou tirar o Moisés, não. O que o Manfred e o Moisés estão lendo. Vocês têm que acompanhar para ver se eles não estão falando bobagem. Com certeza os dois. Tô brincando, Moisés. Mas só tem um jeito de saber se a gente está falando certo ou não. Porque a gente pode falar qualquer bobagem aqui também. Né? Pode falar qualquer bobagem. Mas só tem um jeito de saber se estão falando certo ou não. É lendo. Não lendo na hora, lendo antes, para dar tempo de pensar. E aí acompanhar para ver. Vamos ver o que o Manfred e o Moisés vão falar hoje. Vamos ver se está certo mesmo aqui, se dá para confiar. É assim mesmo. É isso que os espíritos nos ensinam, é isso que Kardec nos ensina. É isso, aliás, que os espíritos exigem que a gente faça. Mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente se acomoda. Outra característica da nossa nação também. A gente é bem folgadão, bem acomodado. Mas, enfim, aos poucos, agora que a gente já tem
esse farol acendendo em nosso caminho, a gente tem um rumo, essas informações, a gente começa a pensar sobre elas. E aqui nós vamos encerrar, como nós já dissemos, nosso último encontro hoje, desse semestre. Voltaremos em agosto. Semana que vem, na quinta-feira, teremos nosso encontro ao vivo. Não será pelo Facebook, será um encontro pelo Google Meet. O Moisés vai, não faço a menor ideia como é que ele vai providenciar o link, mas enfim, ele que é especialista, deixa com ele. Deixa com ele. E aí nós vamos conversar ao vivo. E já vou avisar, da última vez eu preparei alguma coisa, dessa vez eu vou preparar nada. Querem perguntas de vocês. Você também não, viu, Moisés? Vamos deixar eles falar. Falamos demais. A gente fala 6 meses e eles falam 1 hora. Né, vai aproveitar bem o momento, né? Isso. É bem pertinente. Ainda mais se não vai ser a primeira vez, já sabe como é que é. É mais Isso. tranquilo. Foi bem agradável da última vez. Sim, e aproveitando, né, de falar muito bem, só uma sugestão, assim, quem puder acompanhar pelo computador, eu sugiro, eu acho que é melhor. Porque pelo celular, às vezes a tela é muito pequenininha, a gente poder ver o rosto, né, para vocês verem o rosto de todo mundo, né? Isso. Pelo computador é mais fácil. Pelo computador, inclusive, basta abrir o link que vai funcionar. Pelo celular, dependendo do aparelho, vai ter que instalar o aplicativo, né? Que é do Google Meet que nós vamos usar. Mas é só uma sugestão, né? Qualquer jeito vai funcionar. Mas comparando comigo, Moisés, me permite a observação, eu que sou um pangarelli da informática, eu não tive muito problema com o Google Meet no celular. Não. Você clica lá, pum, automaticamente já pede para instalar, você clica em instalar, ele já abre. Ele vai rápido. Certinho. Vai, eu não gosto por causa do tamanho da tela. Ah, sim. Isso eu concordo com você. No computador a coisa fica gigante, fica grandão, né? Isso é bacana. Mas, enfim, cada um vai se ajeitando como dá e vamos tentar fazer um momento bem agradável, uma horinha assim de conversa pessoal. Não vai ser gravado nada. O que aqui ficar, vai se diluir na hora que a gente fechar a sala, acabou. Não vai ter muito problema, não. Aliás, não vai ter nenhum problema quanto a essa questão de talvez ficar no ar registrado para outras pessoas verem. Não, ninguém vai ver nada. Só a gente naquele momento e fecha a conta, passa a régua, já era. Exato. É isso aí então, minha gente. Temos alguma observação, perguntas, Moisés? Eu só quero mandar um beijo aí para minha mãe, né? Mandou sempre, Lilia. Ela sempre lembra da gente com carinho. Sempre está interagindo conosco, né? Um abraço, dona Lilia. Lilia, opa. Lilia. A última vez ela ficou brava comigo, Lilia. É Lilia. É que eu tenho uma cunhada chamada Lilia. Por favor, também vocês, né? Definam onde vão colocar acento. Não confundem a gente. Mas, enfim, um abração. Quem sabe, em algum momento, quando essa crise pandêmica dá um tempo, a gente se revê de novo aí. Pessoa muito agradável. Tem mais pessoas aí também. Tem uma ex-professora, a Andréia também, que muitas vezes está conosco. A Eloá, que também uma amiga nossa. Fora nossos esposos, né, mas a gente não pode nem deixar de falar, porque senão sempre nos acompanham também, às vezes não estão nos acompanhando pela mídia, mas estão aqui ao lado, ouvindo. Sim. Então, está sempre todo mundo nos apoiando muito bem, graças a esse apoio que a gente consegue desenvolver esse trabalho o melhor possível. E, lógico, sempre com o amparo, o apoio de Jesus e dos seus mensageiros nos inspirando a cada instante, a cada dia, para que a gente sempre possa buscar oferecer o melhor. É isso, Moisés. Tem mais alguma coisa? Isso mesmo. Então, vamos. Já estouramos e muito nosso tempo hoje de novo. Estou começando a achar que essa hora já não é mais de 60 minutos, acho que só tem uns 32, mais ou menos. Passa muito rápido isso. Então, vamos aproveitar e elevar nossos pensamentos em gratidão a nosso Jesus, para te agradecer, Mestre, pelo dia, pela semana que se passou, pelos momentos que nos permitiste estarmos juntos, para essas reflexões importantes. Agradecer também ao nosso querido Kardec, que tanto cuidado teve em nos trazer essa doutrina dessa forma tão segura, eficiente e correta. Quem sabe não demore muito o dia em que estaremos à altura
de estudarmos essa doutrina. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado, Jesus, que possas continuar abençoando nossos dias, nossos lares, nossas famílias, aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, e aqueles que têm um vínculo conosco, mas já não estão mais convivendo conosco, já se seguiram suas próprias vidas, mas que possas acolhê-los a todos, Senhor. Acolher nossos vizinhos, nossos empregos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que de alguma forma se beneficiam de nosso esforço. Senhor, abençoa nossos políticos, os nossos governantes, ajuda-os a tomarem melhores decisões, o pessoal envolvido na saúde, os nossos queridos coletores de lixo, que nunca nos faltam, os entregadores, que sempre estão conosco, sempre estão trazendo aquelas pequenas alegrias materiais, as comunicações, que possam todos serem sempre fortalecidos, aqueles também que cuidam das transmissões, das novas transmissões das mídias, aqueles que provêm a internet. Enfim, Senhor, acabamos estendendo tanto, seria talvez mais fácil pedir-te, acolhe nosso planeta, todos os habitantes, sejam encarnados e desencarnados, aqueles que estão nos umbrais, em sofrimento, que ainda não te conhecem, esses ainda mais do que nós, Senhor, que precisam de teu amor, de teu olhar. Cuida de todos esses corações e que possamos continuar na tua paz, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Isso aí. Então, gente, até semana que vem, vamos nos ver pessoalmente, quero ver muitos rostos aqui conosco, hein? Então, fiquem em paz e até lá. Gente.